Arca da Aliança, um dos artefatos mais enigmáticos e poderosos já mencionados na história. Dizem que ela continha as tábuas dos 10 mandamentos e sua presença era tão sagrada que ninguém podia tocá-la sem sofrer consequências fatais. Mas o que realmente aconteceu com a arca? Ela foi destruída, escondida ou ainda existe em algum lugar do mundo? Ao longo dos séculos, esse objeto sagrado tem sido alvo de inúmeras teorias, investigações e até expedições secretas. Relatos afirmam que a arca poderia derrubar exércitos, abrir rios e até emitir uma força sobrenatural incompreensível para a ciência moderna. Seria apenas um símbolo religioso ou uma tecnologia avançada perdida no tempo? Neste vídeo, vamos mergulhar na história da Arca da Aliança, explorando sua origem, seu poder, seu misterioso desaparecimento e as teorias mais intrigantes sobre seu paradeiro. Prepare-se para uma jornada que une arqueologia, religião e mistério, revelando segredos que podem mudar tudo o que você sabia sobre este artefato lendário. A história da Arca da Aliança começa há milhares de anos, no coração do deserto, quando Moisés liderava os israelitas após a libertação do Egito. Segundo a Bíblia, Deus deu instruções detalhadas sobre como a arca deveria ser construída. Ela deveria ser feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora, e possuir um tampo conhecido como propiciatório, onde ficavam 2 querubins de ouro com asas estendidas. Mas a arca não era apenas um recipiente sagrado. Ela representava a própria presença de Deus entre o povo de Israel. Segundo o livro do Êxodo, após Moisés receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, as tábuas foram colocadas dentro da arca. Além disso, relatos sugerem que ela também guardava o maná, o alimento divino que sustentou os israelitas no deserto, e o cajado de Arão, que floresceu milagrosamente. A arca era transportada com extremo cuidado, seguindo rígidos protocolos. Apenas os levitas podiam carregá-la, e nunca diretamente com as mãos, sempre por meio de varas que passavam por argolas de ouro fixadas nas laterais. Aqueles que ousassem tocá-la sem permissão sofriam consequências imediatas. O caso mais famoso é o de Uzá, que ao tentar impedir que a arca caísse, tocou nela e morreu instantaneamente. Mas a questão é, por que a arca era tão poderosa? Seria apenas um símbolo religioso ou havia algo mais? Para responder isso, precisamos entender os mistérios e poderes atribuídos a esse artefato sagrado. A Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado para os israelitas. Ela era cercada de mistérios e poderes inexplicáveis. Relatos bíblicos descrevem que a arca carregava uma força divina avassaladora, capaz de derrubar exércitos, abrir caminhos impossíveis e até punir aqueles que tentassem usá-la de maneira indevida. Um dos eventos mais icônicos foi a travessia do Rio Jordão. Quando os sacerdotes que carregavam a arca chegaram à margem do rio, algo incrível aconteceu. As águas se abriram e os israelitas passaram a pé enxuto, assim como na travessia do Mar Vermelho. Esse episódio reforçou a ideia de que a arca não era apenas um símbolo, mas a manifestação real do poder de Deus entre seu povo. Outro episódio impressionante ocorreu durante a Batalha de Jericó. Deus instruiu os israelitas a marcharem ao redor da cidade por 7 dias, carregando a arca e tocando trombetas. No 7º dia, as muralhas de Jericó desabaram de maneira inexplicável. Teria sido um milagre divino ou haveria alguma explicação científica para esse fenômeno? Mas a arca não era apenas uma bênção. Para aqueles que a desrespeitavam, sua presença podia ser devastadora. Um exemplo famoso é a história dos filisteus, que roubaram a arca após derrotarem os israelitas. Porém, ao levá-la para suas terras, foram atingidos por pragas misteriosas, tumores e eventos sobrenaturais.
Desesperados, eles decidiram devolver a arca aos israelitas, convencidos de que estavam lidando com uma força divina incontrolável. E o que dizer do lendário efeito destrutivo da arca? Segundo algumas teorias, a arca poderia gerar descargas elétricas fatais ou até conter uma forma desconhecida de radiação, o que explicaria o motivo de ninguém poder tocá-la sem sofrer sérias consequências. Será que a arca era apenas um objeto religioso ou uma tecnologia avançada que ainda não compreendemos? Seja como for, sua importância era inegável. A Arca da Aliança foi o objeto mais sagrado dos israelitas por séculos, guardada no Santo dos Santos do Templo de Salomão em Jerusalém. No entanto, um dia ela desapareceu sem deixar rastros. Como um artefato tão poderoso e protegido poderia simplesmente sumir? A maior parte dos historiadores e teólogos aponta para a invasão de Jerusalém pelos babilônios em 587 a.C. Liderados pelo rei Nabucodonosor, os babilônios destruíram o templo e levaram inúmeros tesouros para o exílio. Mas, curiosamente, a Arca da Aliança não foi mencionada entre os itens saqueados. Isso levanta uma grande questão. Ela foi destruída, escondida ou levada para outro lugar antes da invasão? Diante desse mistério, várias teorias surgiram ao longo dos séculos. Uma das hipóteses mais intrigantes sugere que a arca foi escondida em algum lugar secreto em Jerusalém antes da invasão. Alguns estudiosos acreditam que ela poderia estar sob o próprio monte do templo, dentro de câmaras subterrâneas ainda não descobertas. Outros especulam que sacerdotes a levaram para lugares distantes, como a Arábia, o Egito ou até mesmo a Etiópia. A teoria etíope é uma das mais famosas. Segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, a arca está guardada na cidade de Aksum, dentro da Igreja de Santa Maria de Sião. Os etíopes afirmam que a arca foi levada para lá pelo filho do rei Salomão, Menelikbe, e protegida por sacerdotes que se revezam em um juramento de segredo absoluto. No entanto, ninguém tem permissão para ver a arca, o que torna essa teoria difícil de comprovar. Outros acreditam que os cavaleiros templários encontraram a arca durante as cruzadas e a esconderam em algum lugar da Europa, possivelmente sob a Catedral de Chartres, na França, ou até mesmo na famosa Capela de Roslin, na Escócia. Essa teoria ficou ainda mais popular por conta de livros e filmes que exploram os mistérios dos templários. Mas afinal, será que a Arca da Aliança ainda existe? Ou será que seu desaparecimento foi um evento intencional para protegê-la de cair em mãos erradas? A busca pela Arca da Aliança continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia e da teologia. Muitos exploradores, pesquisadores e até governos tentaram encontrar pistas sobre seu paradeiro, mas até hoje nenhuma evidência concreta foi descoberta. O que a ciência e a história têm a dizer sobre isso? Durante o século XX, várias expedições tentaram localizar a arca. Um dos casos mais famosos foi o do arqueólogo Ron Wyatt, que alegou ter encontrado a arca em uma câmara subterrânea sob o Monte do Calvário, em Jerusalém. Segundo Wyatt, a arca estava escondida sob o local onde Jesus foi crucificado e teria sido preservada ao longo dos séculos. No entanto, suas alegações nunca foram confirmadas e a maioria dos estudiosos questiona a credibilidade de suas descobertas. Outra teoria popular envolve a Etiópia, onde, segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, a arca estaria guardada na Igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum. Até hoje, um único guardião tem acesso ao suposto local da arca, e ninguém mais pode vê-la. Isso gerou inúmeras dúvidas, pois sem provas visuais ou registros confiáveis, a teoria permanece apenas uma lenda. Expedições arqueológicas também focaram na Jordânia, Egito e até na Europa. Alguns pesquisadores sugerem que a arca pode ter sido levada para o Monte Nebo,
onde Moisés teria avistado a terra prometida antes de morrer. Outros acreditam que os cavaleiros templários transportaram a arca para a Europa durante as cruzadas, escondendo-a em locais como a Capela de Roslin, na Escócia, ou a Catedral de Chartres, na França. No entanto, do ponto de vista científico, não há nenhuma evidência concreta de que a arca ainda exista. Muitos estudiosos acreditam que, se a arca realmente foi feita de madeira recoberta de ouro, o tempo e as condições climáticas podem tê-la deteriorado completamente. Outros sugerem que, se ela foi realmente escondida, sua localização pode estar perdida para sempre. Apesar disso, o fascínio pela Arca da Aliança continua vivo. Documentários, filmes e livros seguem explorando sua história e os possíveis locais onde ela poderia estar. Mas será que algum dia encontraremos a arca? Ou seu paradeiro permanecerá um dos maiores enigmas da humanidade? Independentemente de sua localização atual ou de sua existência física, a Arca da Aliança continua sendo um dos símbolos mais poderosos da fé e da espiritualidade. Ao longo dos séculos, seu impacto transcendeu as páginas da Bíblia e influenciou religiões, culturas e até a forma como entendemos a conexão entre o divino e a humanidade. Para o judaísmo, a arca representa o elo direto entre Deus e o povo de Israel. Durante o tempo em que esteve no Templo de Salomão, era vista como o ponto máximo da presença divina na terra. Os textos sagrados afirmam que uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios diante da arca, buscando o perdão pelos pecados da nação. A ausência da arca, após sua suposta destruição ou ocultação, é sentida até hoje por muitos judeus que aguardam sua possível redescoberta. No cristianismo, a Arca da Aliança também tem um significado profundo. Muitos teólogos associam a arca a Jesus Cristo, interpretando-a como uma prefiguração do Salvador, pois dentro dela estavam as tábuas da lei, assim como Cristo é visto como a palavra viva de Deus. Além disso, alguns estudiosos acreditam que Maria, mãe de Jesus, também pode ser simbolicamente comparada à arca, pois ela carregou dentro de si o próprio Filho de Deus. Há quem acredite que a arca seja a chave para entender os mistérios do universo, o que reforça seu papel como um dos artefatos mais intrigantes da história. Mas, afinal, qual é o verdadeiro significado da Arca da Aliança para o mundo moderno? Nos dias de hoje, o conceito da Arca da Aliança continua a ressoar profundamente, tanto entre aqueles que a veem como um símbolo espiritual, quanto entre os que buscam um significado mais simbólico e metafórico. Para muitos, a arca representa uma conexão direta com o divino, sendo vista como uma manifestação tangível da presença de Deus entre os seres humanos. Mesmo sem saber sua localização exata, a ideia da arca ainda serve de inspiração para aqueles que buscam profundidade espiritual e entendimento do propósito humano. No contexto religioso, especialmente no cristianismo e judaísmo, a arca é considerada um símbolo da aliança entre Deus e a humanidade. No judaísmo, é associada à ideia de purificação, reconciliação e redenção, representando o acordo de Deus com o povo escolhido. Para os cristãos, a arca pode ser vista como uma prefiguração de Cristo, a verdadeira morada de Deus entre os homens, assim como Jesus é o novo pacto entre Deus e a humanidade. Esses símbolos continuam a influenciar a liturgia religiosa, especialmente em rituais que envolvem a oração e a reflexão sobre a aliança divina. Além disso, a arca tem um papel simbólico na busca por sabedoria e conhecimento. Muitos estudiosos e teólogos continuam a olhar para a história da arca como uma metáfora poderosa para a jornada espiritual de cada indivíduo. Ela nos ensina sobre fidelidade, obediência, fé e sacrifício.
As histórias de como a arca foi tratada pelos antigos israelitas, sua presença entre eles nas batalhas e sua importância como símbolo de proteção e bênção divina servem de lições para aqueles que buscam uma vida mais íntegra e alinhada com princípios espirituais profundos. Ainda no mundo contemporâneo, a Arca da Aliança tem uma forte presença em campos além da religião. Em arte, literatura e cinema, ela continua a ser representada como um objeto de mistério e poder. Filmes como Os Caçadores da Arca Perdida e livros de ficção alimentam o fascínio por esse artefato, abordando-o como um símbolo de grande força, mas também de perigo e responsabilidade. Sua representação como um objeto de poder incomensurável é uma maneira de refletir sobre os perigos e as recompensas que vêm com o desejo humano de alcançar algo além da compreensão. Porém, o maior ensinamento da Arca para o mundo moderno talvez seja sua capacidade de unir pessoas e culturas diferentes, todas compartilhando o interesse por esse artefato e o que ele simboliza. A Arca não é apenas um ícone religioso ou histórico, ela é um ponto de interseção entre passado, presente e futuro, convidando-nos a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e nossa conexão com o divino. Após uma jornada exploratória pela história, os significados espirituais e os mistérios que cercam a Arca da Aliança, é impossível não refletir sobre o impacto duradouro deste artefato no imaginário coletivo. A Arca da Aliança não é apenas uma relíquia histórica ou um objeto de adoração. Ela simboliza uma relação profunda entre o divino e o humano, uma conexão mística que transcende o tempo. Mesmo que fisicamente a Arca possa não estar mais presente em nossos templos ou na terra, sua presença simbólica continua a guiar a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Através dos séculos, a Arca tem sido um símbolo de esperança, aliança e redenção, mantendo um apelo universal. No coração da tradição religiosa, ela é vista como um símbolo do pacto de Deus com seu povo. Sua ausência física pode ser sentida, mas sua essência espiritual permanece viva, fornecendo um modelo de como a humanidade pode se aproximar do divino, buscar a purificação e cultivar uma vida de obediência e fé. Mas, ao mesmo tempo, o mistério da Arca nos leva a questionar e a refletir sobre os limites do conhecimento humano. Será que a Arca da Aliança ainda esconde segredos que desafiam a compreensão atual? Será que ela pode ser encontrada em algum lugar, esperando para revelar algo mais profundo sobre o nosso passado e nosso destino? Ou talvez o maior ensinamento da Arca seja justamente o mistério que ela representa. O fato de não sabermos onde ela está ou como ela deveria ser tratada, nos convida a pensar sobre a importância do divino em nossas vidas, daquilo que não pode ser tocado ou compreendido com a razão pura, mas que ainda assim é fundamental para a nossa jornada espiritual. Neste contexto, a Arca da Aliança continua a ser um desafio para a fé humana. Ela nos lembra da importância de buscar mais do que apenas respostas materiais. Ao invés disso, somos convidados a explorar nossa relação com o divino, a espiritualidade e a vivência do mistério em nossas próprias vidas. A busca pela Arca não é apenas uma aventura de descobertas físicas, mas um chamado à introspecção espiritual, a busca de algo maior do que nós mesmos. Concluímos este vídeo, mas o mistério da Arca da Aliança continua a nos inspirar e a nos guiar, convidando-nos a viver em busca do divino e a manter a chama da fé acesa. Quem sabe um dia o verdadeiro significado da Arca se revele de maneira ainda mais profunda e transformadora para todos nós. Se esse conteúdo te inspirou, compartilhe com seus amigos, siga nosso canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. Gratidão.